de número 23. Quero agradecer ao pastor Cleiton pelo convite de ministrar a palavra. Estivemos na semana passada em Vilhena, ali com uma conferência para pastores, e foi uma grande bênção. Este é um salmo muito conhecido, que é possível que você saiba de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, ou seja, o teu cajado, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Se o Senhor não falar ao nosso coração, é inútil qualquer coisa que saia da minha boca. E para você ouvir o Senhor falando especificamente com você, peça a Ele, fala: Senhor, fale comigo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Não espere ser conduzido nessa oração. Peça ao Senhor: Senhor, fale comigo. Amém? Diga para o Senhor que você quer ouvir a voz dEle na realidade da sua vida, segundo a sua necessidade. Amém. Senhor, eu sou tão limitado, Pai, e somente se o Teu Espírito falar aos nossos corações, é que vamos de fato ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a assimilar o que o Teu Espírito quer nos explicar da Tua palavra hoje à noite. Te peço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toca nossos corações, Pai, com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Transforma-nos, Senhor. Ajuda-nos a rever como está o nosso relacionamento com o Senhor. Como está o nosso relacionamento com a Tua palavra, ó Deus, e que o Teu Espírito nos habilite, nos capacite a vivermos de acordo com o que o Senhor planejou para cada um de nós. Oramos isso, confiantes e agradecidos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Em Lucas, pode sentar, Lucas 9, verso 1, nós encontramos quando Jesus, ele, dentre os seus discípulos, separou 12 para serem apóstolos. E então, no verso 1 de Lucas 9, diz que, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Olha que coisa tremenda. Jesus deu àqueles 12 homens mortais como você e eu, poder e autoridade sobre
todos os demônios e também para curar doenças. E Mateus, quando fala disso em Mateus 10, também no verso 1, diz: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e para expulsar e curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então observe uma coisa aqui. Jesus, quando chamou daqueles 12 discípulos para o ministério apostólico, deu a eles poder, primeiro, sobre não apenas os demônios, como Mateus coloca, mas Lucas especifica que são todos os demônios, e não apenas sobre as enfermidades e doenças, como Lucas coloca, né? Mas como Mateus especifica, sobre todo tipo de doença e enfermidade. Olha que coisa tremenda. Homens como você e eu, frágeis, suscetíveis ao erro e, no entanto, empoderados dessa forma. Só que acontece uma coisa muito interessante. Dentre esses 12 homens, um deles, embora tendo poder sobre todas as enfermidades e sobre todos os demônios, veja o que diz João 13, verso 2. É muito interessante observarmos a vulnerabilidade humana. Diz João 13, verso 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Quem era Judas Iscariotes? Um daqueles 12, a quem Jesus deu autoridade para curar todas as doenças e enfermidades, e não só. A autoridade não apenas sobre os demônios, mas sobre todos os demônios. E o que é? O diabo é um demônio. O principal deles. Judas havia recebido autoridade sobre todos os demônios. Aliás, não apenas os 12. Quando os 70 voltaram, eles voltaram cheios de alegria. E eles disseram: Senhor, eles estavam empolgados. Quando nós ordenávamos, os demônios se submetiam a nós. E então Jesus diz: eu dei a vocês poder sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. Sobre todo o poder do maligno. No entanto, Jesus os adverte para que eles não se alegrem por isso, mas a alegria deles deveria ser de que os seus nomes estão escritos nos céus. A alegria da salvação que Deus os havia dado. Então, olha que impressionante, que daqueles 12 discípulos que Jesus enviou e fez recomendações, um deles, mesmo tendo autoridade sobre todos os demônios, ocorreu que o principal dos demônios infiltrou-se em seu coração, colocando no seu coração o desejo, a ideia, a decisão de trair Jesus por 30 moedas de prata, por dinheiro.
que deu errado? Se nós voltarmos a Mateus 10, há um verso que esclarece o que aconteceu de errado. Mateus 10, o verso 16, se puder colocar de novo Mateus 10, agora o verso 16. Jesus ainda conversando com aqueles 12, ele disse uma coisa muito importante que nós jamais devemos esquecer. Eis que os envio como ovelhas para onde? Para onde? Pode ler mais alto, por favor? Meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui está o que deu errado com Judas. Jesus deu a ele uma oportunidade, como deu aos outros, como deu a cada um de nós. E então, deu a ele a autoridade para ir e pregar o Evangelho. Mas Jesus, depois de empoderar os discípulos, ele fez uma advertência. Olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, duas coisas seriam decisivas no kit de sobrevivência espiritual. Primeira, prudência, como das serpentes. Segundo, simplicidade, como das pombas. Prudência e simplicidade. O que Jesus está dizendo na prática é que ele não estava enviando aqueles 12 como superapóstolos. Sim, cheios do poder de Deus, para expulsar todo tipo de demônios. Sim, cheios do poder de Deus para curar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Não havia nada que eles não pudessem fazer em nome do Senhor. No entanto, a condição em que eles individualmente estavam sendo enviados não era como esses superapóstolos, mas como ovelhas. E quem eram eles? Apóstolos. Apóstolos de Jesus. No entanto, qual era a realidade que eles estavam sendo enviados? Como ovelhas, assim como todos nós. É impressionante que Satanás, a quem Judas obteve do Senhor a autoridade sobre, tivesse a capacidade de se infiltrar em seu coração e colocar no seu coração uma ideia terrível, da qual ele se arrependeu amargamente, antes fosse arrependimento de verdade, que o levasse a se voltar ao Senhor, mas o levou ao remorso, que o fez tirar a própria vida. Por quê? Porque ele não agarrou essa instrução de Jesus. Estamos neste mundo como ovelhas no meio de lobos. E qual é essa relação ovelha e lobo? É a mesma relação que você tem com a picanha. Não é nada amistosa, pelo menos para a picanha, né? A picanha é muito amiga sua, mas você não é nada amigo dela, não é verdade? E essa é a relação. O lobo vê a ovelha como alimento,
quer destruí-la, quer devorá-la. E como está a nossa compreensão dessa realidade espiritual que temos? Na verdade, todo ser humano é uma ovelha. Jesus, quando nesta cena, um pouco antes de chamar os seus 12 discípulos, está descrito que ele viu as pessoas que andavam perdidas, desencorajadas, iludidas, como ovelhas que não têm pastor. E por isso dá àqueles apóstolos a autoridade pastoral. No entanto, eles são ovelhas. Eles são enviados como ovelhas. Mas todo homem, todo ser humano é uma ovelha. Existem ovelhas com um pastor e ovelhas sem pastor. Jesus olhou para a multidão e ficou compadecido deles, porque eram ovelhas sem pastor. Se a realidade humana é estar enviado como ovelhas entre lobos, qual é a nossa mais urgente necessidade? Já parou para pensar nisso? Primeira coisa que temos que assimilar da palavra de Deus: a minha realidade, eu estou neste mundo como ovelha no meio de lobos. Essa é a realidade de todo ser humano. Então, se essa é a minha realidade espiritual, qual é a minha mais urgente necessidade? Já parou para pensar? Eu gostaria, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta prática. Eu gostaria de obter resposta. Se você e eu estamos neste mundo como ovelhas, e este mundo está infestado de lobos, e o que os lobos querem é nos destruir, qual é a nossa mais urgente necessidade? Ter o quê? Um pastor. E essa é a magnitude do Salmo 23. O Senhor, quem é o Senhor? Meu pastor. Davi foi um dos mais ilustres reis da história. Existem nomes sonoros de reis, mas que são lendas. Mas o nome de Davi, a sua história é real. Ele é uma personagem real. No entanto, em vez de retratar-se como um leão, como uma fera independente, como um jaguar, como um tigre, como um urso, ele se retrata como ovelha. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, automaticamente ele está se vendo como ovelha. Está compreendendo a realidade espiritual humana. Somos ovelhas, somos vulneráveis, estamos em risco. A ovelha não consegue proteger-se por si só. Depende da proteção de um pastor. E queridos, é muito enfático vermos esse exemplo dos apóstolos. Eles eram os 12 apóstolos de Jesus, que andaram com Jesus, que viram os milagres com Jesus. Quando Jesus andou sobre as águas, essa loucura que ocorreu com Judas, não ocorreu lá no comecinho do ministério, não, no epílogo, no finalzinho. Ele vinha tendo uma grande carreira, fazendo milagres, expulsando demônios. Ele voltou daquela missão bem sucedido,
como os demais, celebrante. É bem possível que ele até disputasse com os outros quem era o maior, porque os discípulos todos disputavam. No entanto, no finalzinho do seu ministério, ou do ministério terreno de Jesus, que foi também precocemente o final do seu ministério, Satanás coloca no seu coração a ideia de trair Jesus. Se isso pode acontecer com alguém que passou por aqueles anos de treinamento com Jesus, treinamento prático, vendo a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, o ensino de Jesus, a unção de Jesus. Se isso pode acontecer com ele, que era um apóstolo, um dos 12 apóstolos de Jesus, um dos 12 apóstolos do Cordeiro, o que será que não pode ocorrer a um simples crente no Senhor Jesus? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso mostra que toda a provisão vem do Senhor. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Toda a provisão que nós precisamos vem dele. Nossa dependência tem que ser dele. Eu gosto desse texto em inglês, porque diz: The Lord is my shepherd, I shall no want. O Senhor é o meu pastor e eu não vou querer. Não quererei. Por quê? Porque Ele é o meu tudo. Ele é a fonte absoluta de tudo. Tudo que precisamos está no Senhor. Foi essa a compreensão de Davi. Por isso ele se retrata humildemente como uma ovelha. O Senhor é o meu tudo. Toda a provisão vem dele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Tudo o que eu preciso para me nutrir vem dele. O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A nossa previsão vem dele. A nossa paz vem dele. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera a minha alma. Nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, nesse mundo tão estressante, você não vai ver lobos, mas você vai ver ansiedade, você vai ver estresse, situações que vão tentar roubar a sua paz, situações que vão tentar te colocar em desespero, situações que vão tentar te roubar o chão. Mas tudo isso vai ser sem efeito se a sua dependência estiver solidificada no Senhor, numa relação viva com Ele. Então Ele me leva e diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ambos os trechos falam da condução do Senhor. Queridos, não é suposto que nós tomemos as nossas próprias decisões. Tiago fala, no capítulo 4 de Tiago: e vocês que dizem que vão para tal lugar, que vão passar um ano nesse lugar e que vão ganhar muito dinheiro, o que vocês deveriam dizer: se o Senhor, e quem é o Senhor? Meu pastor, quiser e estivermos vivos, faremos isto ou aquilo. Cabe a Ele nos conduzir.
porque somos dele. Ele é o nosso Senhor. Precisamos ter uma relação com Ele, não apenas de Deus, que me dá tudo. Ele só é primeiramente o meu provedor, aquele que me dá paz, aquele que me conduz, quando eu faço dele meu Senhor, Senhor absoluto do meu ser. Ele dita o que eu devo fazer e eu faço. Então guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E nessa condução, o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como eu sei que é Ele que está me conduzindo, então não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Essa certeza da presença dEle, o Senhor está comigo. Sim, a coisa está feia, eu estou andando por um vale tão sombrio quanto a própria morte. No entanto, eu não tenho que ter medo de nada, porque o Senhor está comigo. A Tua vara e o Teu cajado são o meu consolo. O que é vara e cajado para o pastor? São armas. São armas do pastor. Vara, cajado, também a funda que Davi usava para proteger-se e proteger suas ovelhas. Vara e cajado me consolam. Ou seja, nosso consolo está nas armas do Senhor, no seu poderio. Ele tem todo o poder. Davi chegou a dizer: eu não temerei, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que uma guerra se levante contra mim, eu não temerei, porque o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. É ter confiança absoluta na segurança que vem do Senhor. Ele está me conduzindo, então eu não tenho que ter medo. Mesmo que eu ande pelo vale terrível da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado, as Tuas armas me consolam. As Tuas armas são a minha segurança, são o meu bem-estar. O que o Senhor é capaz de fazer são o meu bem-estar. Eu não vou entrar em pânico. Seja qual for o diagnóstico da minha vida, da minha saúde, da minha empresa, da minha família, do meu casamento, eu não tenho que entrar em pânico. No vale da sombra da morte, se eu tenho essa relação profunda e sólida com o Senhor, enquanto meu pastor, eu entendo que a minha condição é tão vulnerável quanto a de uma ovelha. Então eu me protejo nele, estou seguro nele, eu tenho confiança nele. Eu me lembro do meu filho, toda a infância, ele nunca ficava preocupado se tinha que pagar as contas a pagar, imposto de renda, nada. Por quê? Porque isso era preocupação minha. E quantas vezes nós tomamos aquilo que é a responsabilidade do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, e tomamos sobre nós mesmos, e nos angustiamos e sofremos inutilmente, porque não podemos fazer nada. Por quê? Falta de relação profunda, sólida com o Senhor.
E diz ainda: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Eu gosto dessa palavra adversários no hebraico, porque é a palavra hebraica Satanás. Eu gosto porque traz à tona aquele que é o causador das nossas adversidades. Se você quer falar a palavra adversário em hebraico, a palavra é Satanás. Então, ele é o causador de todas as minhas adversidades. Mas na presença dele, Deus prepara uma mesa e nos recebe como convidados de honra. Naquela época, quando o convidado de honra chegava, ao entrar na casa, a sua cabeça era ungida com óleo perfumado, como selo de boas-vindas. Diante das nossas adversidades. Isso Davi está dizendo, depois de falar que as armas do seu pastor supremo são o seu consolo. Então, ele fala, esse pastor, esse Senhor, prepara para essa ovelha que sou eu, uma mesa na presença dos meus adversários, os lobos devoradores. Por quê? Porque a minha segurança é Ele, porque a minha relação é Ele. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E então vem uma convicção, toda a convicção absoluta vem do Senhor. Bondade e misericórdia, certamente, certeza, eu tenho certeza absoluta que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Mesmo no dia mau, o dia mau vai vir, mas bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a convicção, eu não serei um desvalido, eu vou morar na casa do Senhor para sempre. Na casa do Senhor. E quem é esse Senhor? Jesus disse em João 10, 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse bom pastor é o Senhor Jesus, que naquela cruz entregou a sua vida por você e por mim. Quando nós não podíamos ser salvos por causa dos nossos pecados, não podíamos ter acesso a Deus, esse bom pastor se compadeceu de nós, perdidos como ovelhas entre lobos, indefesos, condenados a essa condição eternamente, por causa dos nossos pecados. Então Ele se compadeceu de nós e deu a sua vida por nós, para que nós tenhamos a vida dele. Esse pastor é Jesus. E como é que eu me relaciono com Ele dessa forma? Como Davi retrata a figura do pastor e da ovelha, de um homem e um animal. Como é que isso se traduz em termos práticos? Quando eu coloco em prática os ensinos do Senhor, quando eu obedeço a sua palavra, quando eu confio na sua palavra, quando eu me rendo, quando eu entendo pelo poder do Espírito Santo que aquelas 6 horas
que Ele ficou na cruz foi por causa do meu pecado, para que eu seja perdoado, para que eu tenha nova vida, para que eu seja restaurado, para que eu seja lavado, purificado de... Quando eu entendo a sua misericórdia, a sua compaixão, Ele naquela cruz, sendo torturado de forma horrível, não apenas no seu corpo, mas na sua alma, quando ouvia os piores insultos, as piores provocações, daí de cima, até um dos crucificados zombou dele. E Jesus, o bom pastor, aquele que deu a sua vida por nós, ergue a sua voz e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Faz essa declaração intercessória por nós. E o que faz esse bom pastor hoje? Onde ele está hoje? Fazendo a mesma coisa à direita de Deus, conforme nos mostra Romanos 8. Ele intercede por nós, está exercendo o seu ministério celestial, intercedendo por você e por mim. Como está a sua relação com o pastor, que é Jesus? Ele ama você, Ele perdoa você, e Ele quer te restaurar. Em instantes nós vamos participar da mesa do Senhor. E eu quero convidar, por favor, vamos ficar de pé.